continuidade ao capítulo 14, vamos permanecer um pouco mais nesse período de transição do século XIX para o século XX. Já fizemos uma contextualização dessa fase falando da Bela Época. Toda a animação, o entusiasmo social, a paz, a tranquilidade, as inovações de costumes, moda, tudo o que aconteceu nessa fase. Agora vamos olhar um pouquinho para a arte, mais especificamente para a música. Algumas tecnologias, formas musicais, artistas que marcaram esse período. Assim vamos nos preparando para entender as mudanças que virão na música do século XX até nossos dias. É importante considerar que nem sempre foi tão acessível gravar o som, uma música, como nós fazemos hoje em dia com nossos telefones, nossos celulares. Vamos acompanhar no texto como isso começou. Paleofone, 1877. Talvez seja o primeiro registro de uma invenção com esse propósito. Mas de maneira prática, Thomas Edison foi quem conseguiu construir um aparelho capaz de registrar o som e reproduzi-lo, o fonógrafo. Contudo, era uma invenção caríssima, como o texto destaca, um brinquedo de luxo. Posteriormente, o rolo, o cilindro onde era gravado o som, foi substituído pelo disco, e aí o aparelho começou a se tornar viável. Sobre o aparelho, o fonógrafo especificamente, nós temos aqui no texto uma descrição, ela por si já é bem detalhada, mas eu coloquei ao lado aqui um link. O áudio do vídeo está em espanhol, mas o importante é complementar o texto visualizando o mecanismo do fonógrafo. É importante lembrarmos que Thomas Edison é responsável por um grande número de invenções, mas aqui nós temos aquelas referentes à área artística. O fonógrafo, mas também o cinematógrafo, o cinetoscópio, o microfone. Seguindo com as considerações sobre o registro sonoro, é importante observar que ele veio complementar a notação musical escrita, simbólica, que já existia, possibilitando aos músicos um entendimento muito mais detalhado das obras musicais. Influenciou também o aspecto comercial da música, pois criou um produto e aumentou o público consumidor, o mercado consumidor. Afinal de contas, com esse processo, então, era possível vender o registro daquela obra para aquelas pessoas, aquele público que não podia ir até onde estava acontecendo o evento. Esse aspecto comercial, então, capitalista da música, vai influenciar nos estilos, na própria forma das pessoas consumirem música e dos artistas produzirem também. Quanto às diferentes formas de organização musical apresentadas na apostila, nós veremos mais à frente com mais detalhes. Mas aqui é interessante só ver a questão cronológica. Música modal refere-se a uma forma melódica baseada em uma sequência de notas, ou uma escala, também chamada modo, cantada por uma voz ou várias vozes cantando a mesma melodia. A música tonal, por sua vez, é o período seguinte, Renascimento, período barroco, classicismo. Por quê? Porque vai ser baseada no contraponto. O que é contraponto? Mais de uma melodia sendo cantadas ao mesmo tempo. Aí nós temos então os acordes ou então os grupos vocais contrapontísticos. E aí chegamos na música atonal e dodecafônica. Essas músicas estão mais ligadas àqueles estilos que nós ouvimos e não compreendemos, como se fosse uma música, uma arte abstrata. Elas buscam fugir da forma tradicional. Então ela exige um outro conceito de apreciação musical. Uma forma musical característica desse período é a ópera. Ela era uma forma de lazer muito comum. Ainda que hoje ela não seja tão aceita pelo grande público, não esteja na mídia, ela atende a um público, a um perfil de ouvinte que gosta e se identifica com essa forma. Também a ópera traz a base para o bel canto, ou seja, a técnica vocal apurada, que é ensinada hoje em dia nos conservatórios e adaptada também para o canto popular. A necessidade de uma referência também à questão do rádio. Brevemente podemos observar que é uma tecnologia também inerente a esse período. Como o próprio texto diz, há controvérsias de quem inventou primeiro, onde foi inventado, a necessidade de imaginarmos que naquele período a informação demorava a chegar, atravessar continentes. Então, muitas descobertas, muitas patentes
é difícil de estabelecer historicamente, como se faz hoje em dia os registros. Mas aqui está, rádio também faz parte desse contexto transitório, apesar do rádio permanecer até os nossos dias. E por último, temos que caracterizar então esse período europeu desse final do século XIX, ou do século XIX. Então estamos falando do período romântico, o romantismo com algumas características, sentimentalismo, nacionalismo, um tom depressivo, e que apresentou para o mundo grandes nomes da música instrumental. Podemos ver na lista Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Brahms, Tchaikovsky, músicas que até hoje são tocadas, executadas e que até hoje compõem o acervo universal das grandes obras e continuam influenciando músicos e compositores da nossa atualidade.